É uma injustiça o que estão fazendo com o Palmeiras nesse campeonato. Eu tô falando aqui, eu sou o único que tem falado isso aqui. É uma injustiça o que tem feito. Ah, e o Vitor Roque vai ser suspenso. Por isso que eu tô falando. Já adiantei. Eu tô te falando, vai ser suspenso segunda-feira. Qual que é o nome do nosso amigo que mandou o vídeo? Alex, Engraçado, muito obrigado. O mineiro Um até abraço. bravo, ele é tranquilo, né? Ó, Ele é daquele até bravo, ele é Agora, tranquilo. eu vou deixar com vocês. Mas com postura, hein? Com postura, minha querida Isa. Eu sempre tenho compostura. Você até que... O que você achou da absolvição do Bruno Henrique? Minha querida Isa Labate, a primeira a comentar o caso. Daqui a pouco você fala, Sormani. Daqui Deixa a o pouco Sormani você por fala, último. Sormani. O Sormani vai ficar por último porque ele vai ser mais eloquente. Bom, nós não somos advogados, então eu procurei ler bastante sobre o caso para entender, né, toda essa situação e embasar o meu comentário. Eu acho que são dois pontos que a gente precisa observar. O primeiro é, a lei, ela é muito permissiva, ela dá brechas para que o caso do Bruno Henrique não seja enquadrado como um caso mais grave. E aí o Flamengo, no direito dele, porque a lei diz que se o clube não se sente prejudicado, não se sente afetado, tem alguns artigos ali que ele não é enquadrado, que seriam artigos que dariam punições maiores ao Bruno Henrique. E aí o Flamengo, no direito dele, defendeu o seu atleta, né? Até porque se o Bruno Henrique ficasse fora de jogo seria ruim para o Flamengo. E aí o Bruno Henrique foi desenquadrado desses artigos, enquadrado no artigo 191, que é o artigo que fala sobre informações privilegiadas. E aí a pena máxima desse artigo é multa de R$100 mil. Ou seja, ele tomou a condenação máxima dentro desse artigo em que ele foi enquadrado. Isso é uma coisa, né? Juridicamente falando, foi dada a sentença. Agora, pensando por outro lado, né, eu acho que a grande falha está na justiça, no que a justiça prevê e nas brechas que a justiça deixa nesse caso. E eu acho que é uma questão de moralidade, né? Porque abre uma brecha, um precedente gigantesco. Agora, ou seja, qualquer jogador pode informar que vai tomar um cartão amarelo e tá tudo certo. No máximo, ele vai receber uma multa de R$100 mil. Então, eu acho que, na verdade, assim, juridicamente falando, pelo que eu entendi, ele foi enquadrado, foi punido, o Flamengo está no direito dele de defender o seu atleta. Moralmente falando, eu acho que é muito ruim, passa um recado péssimo para a comunidade do futebol, porque agora todos os jogadores podem se sentir livres para fazer a mesma coisa e a punição vai ser essa daí. Muito bem, minha querida Isa. Mandem sua opinião aqui também, igual o nosso amigo mandou aqui no começo do programa, tanto pelo vídeo, como pelo Superchat, como pelo Live Pix. Daqui a pouco tem um advogado do Flamengo falando aí, a hora que vocês quiserem a gente coloca. Meu querido Leandro Quesada, mais um episódio do futebol brasileiro, por favor. Mas vocês estão surpresos? Eu nunca estou surpreso. Quantas vezes isso já não aconteceu no nosso futebol? Bom, primeiro, nota 10 para os advogados do Flamengo. Vou me colocar, estou vestindo a camisa do advogado do Flamengo. Eu vou fazer de tudo para defender o patrimônio do meu time. Sou pago para isso. Vou lá na lei, na frieza da lei, do que está escrito, pá. Opa, essa vírgula aqui me favorece. Fiz, deu certo. Incontestável. Agora, nota 0 para a moralidade dessa figura que está aí. Eu não gostaria, como flamenguista, de ter um cara desse defendendo o meu time. Trocando mensagem do WhatsApp com o irmão para falar, é nesse, hein? É nesse que eu vou pegar uma amarelinha. Ah, mas isso não atrapalhou o Flamengo, nem o adversário, não mudou a pontuação e papapá. Mas tem o mundo das apostas aí, né, cara? Então, acho que é pra gente pensar. E outra, hein? Na hora que as casas de apostas saírem do futebol, vocês vão ver o que vai acontecer, hein? Flamengo e Palmeiras vão conseguir viver porque eles são bem organizados. Os times que dependem hoje de casa de apostas, né? E as casas de apostas não têm culpa nenhuma. Inclusive, nós temos uma que está aqui com a gente. Muito obrigado. Apostando na gente. Na hora que sair,
Vai ter que cair na conta desse cara aí também. E de todos os outros. Porque isso joga contra, né? Óbvio. A lisura do futebol. Exatamente. O Flamengo não tem culpa de ter esse jogador. Também é difícil. Se o Flamengo vai mandar embora o cara e como é que fica? Né? Não sei também. O que a legislação diz? Você pode mandar embora o cara por causa disso? Você vai se livrar dele? Então, eu acho que tem a coisa da lei. E o Flamengo fez o que tinha que ser feito para proteger o atleta e para não se prejudicar. E tem a outra história que é a moralidade, que ninguém tem no futebol. Se vocês falarem se tem alguém que tem moralidade no futebol, vocês me apontem que eu quero ver quem é. Né? Inclusive, até acho que nenhum clube pode falar nada do outro, porque, moralidade no futebol é o que a gente menos tem. Você acha que qualquer clube faria o que o Flamengo fez? Pô, mas qualquer clube tem. Sim, mas qualquer clube claro. tem que fazer o que o Flamengo fez. Se é o Memphis Depay, você acha que o Corinthians não vai fazer isso? Se é o Flaco... Se estiver pagando advogado... Se é o Flaco Lopes, não vai fazer isso? Não, é lógico, gente. sim, a gente tem que isso é entender. fato. Vamos entrar no mundo real. Isso é fato. É preciso ter uma defesa. Defendeu-se o jogador. Só uma rápida. Penalidade máxima, pelos mesmos motivos, uns mais, outros não tal. Um monte de jogador ficou punido por um tempão aí, hein? Por exemplo, o Bauerman. O Bauerman ficou também, quase... Né? Para mim é tudo a mesma coisa. Se você troca mensagem ou está envolvido com alguma coisa para pegar um cartão aqui, para um escanteio ali, para um gol aqui aos 17 do segundo tempo, para mim é tudo a mesma coisa. Eu sou contra frontalmente esse tipo de coisa. Bom, mas enfim, segue a vida. Agora, não vamos manchar o campeonato se o Flamengo for campeão também, né? Porque todo mas a gente ano, também não pode deixar de esquecer. Todo ano a gente mancha o campeonato. Foi o Palmeiras com a história lá do português, lá o João Martins falando de sistema. Depois o outro ano o Textor, que não sabe perder, também inventando coisa do Palmeiras. Mas você não acha isso diferente? Não, eu acho que é tudo a mesma coisa. Se você fala que tem sistema, aponta qual é o sistema aí. Eu quero saber. Eu tô há 40 anos procurando sistema. Mas o Flamengo nesse ano Esse julgamento não pode responder a sua pergunta? Também, né? É. O Flamengo tá fazendo bastante. Aponta qual é o sistema. Esse julgamento não pode responder a sua pergunta? Não, mas aí é que tá. O Sormani, tem a nota fria da lei. O advogado conseguiu pegar a vírgula. Não, os especialistas falam isso daí. Deixa eu te falar uma coisa. Se de 9 jurados, de 9 auditores, 3 votaram pela punição, então é sinal que não é tão incontestável assim. Não, 9-3 é um bom número. 9-3 não, 6-3. 6-3 é um bom número. Então, se tem a metade... 66%. Exatamente. Se tem gente entendendo que houve dolo no que o Bruno Henrique fez, então vai depender muito da boa vontade de quem vê. Porque se fosse unanimidade... Escuta, olha, a lei não prevê isso. Então, nós não podemos fazer nada. Então, unanimidade. Mas não... 3 auditores. Tem razão. 3 auditores enxergaram dolo na situação. Mas a regra diz o quê? Então, não, a regra diz que são 9 que votam. Se a maioria achar que ele tem que ser absolvido, ele vai ser absolvido. Eu tô falando do que a Isa falou. Se a maioria achar que ele tem que tomar uma suspensão, ele vai ser eu tô falando do que a Isa falou. A lei é assim, não podemos fazer nada. Não, a lei não é assim. Eu acho que é a lei dá brechas. Então, exatamente. Aí o que acontece? Você interpreta do jeito que você quiser, ao sabor do vento. Então, como os caras, é o Flamengo que está sendo julgado, eles interpretam a favor do Flamengo. Se o Bruno Henrique jogasse no Santos, como jogou um dia, ele seria expulso do planeta. Cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Não como sei, ele foi. não sei. Eu tô falando por mim. Tô falando por mim. Tá. Como ele foi julgado com a camisa do Flamengo, não aconteceu nada. Porque é a camisa do Flamengo. Se ele é julgado com a camisa do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Internacional, do Cruzeiro, ia dar problema. Mas como ele foi julgado sendo jogador do Flamengo, não aconteceu nada. Gente, se fosse tão claro assim, se a lei fosse clara e não, olha, infelizmente a lei assim não tem o que fazer, não seria 6-3, seria 9-0. Certo? Houve o entendimento por parte de 3 auditores de que o jogador tinha que ser punido. Então dependeu muito da boa vontade de quem julgou. Tá, e o que você sugere? Você sugere que tem que ser unanimidade, é isso? Não é isso, você tá entendendo. Tô dizendo o seguinte, que a Isa falou que, infelizmente, a lei dá brecha para que eles... É isso, foi o que eu falei também. Então, sim, mas você acabou de falar que é imoral. Ela falou que é imoral. Eu digo que é imoral. Todo mundo aqui diz que é imoral. Se é imoral, existe consenso na sociedade que é imoral, e existe uma brecha na lei que você pode punir o jogador... A lei tá errada. Não é que a lei tá errada. Você tem que pegar essa brecha para punir o jogador. Não. E não pegar a brecha para absolver o cara. Não.
e não pegar a brecha para absolver o cara. Esse é o problema. Você entendeu? Porque ela não é clara, a lei não é clara. E a gente tem uma questão de moralidade nessa questão envolvendo o Bruno Henrique. Ele passou uma informação pro irmão dele dizendo que ia tomar um cartão amarelo, porque era a ordem do Flamengo, tá certo? Era a ordem do Flamengo. O irmão dele apostou e chegou e falou pra um monte de gente, escuta, pro primo, pra prima, pro tio, pro dono do papagaio, pro síndico, etc. Passou um monte de gente. Isso é imoral, isso é crime. Crime! E havia a possibilidade de você punir o Bruno Henrique. Só que o fato dele jogar com a camisa do Flamengo fez com que ele fosse absolvido. Gente, isso é muito claro. Não podemos ser ingênuos de dizer a lei o caralho. O cara foi absolvido porque ele joga a camisa do Flamengo. Ponto. Deixa eu fazer um contraponto. Só um parênteses, Quesada. Coloca de volta essa foto, Mick Jagger, por favor. Deixa eu fazer um contraponto. Aí isso parece muita montagem, hein, gente? Não é. Não é montagem. Não é montagem. Deixa eu fazer um contraponto. Você confirma aqui comigo, Mick Jagger. Essa foto, passa o nome pra mim aqui, é Rodrigo... Tá lá em cima. Ayashi. Tá lá em cima. Foi um dos que votaram Tá lá em cima, tá lá em cima. Ali, o nome dele lá em cima. Rodrigo Ayashi. Um dos que votaram pela absolvição do Bruno Henrique. Eu não Tá, sou a favor de promover esse tipo de coisa. Vice-presidente do STJD. Deixa eu responder ao senhor, Mani, Eu por tô favor. só ilustrando aqui, porque vai de encontro com o que vocês estão falando, vice-presidente administrativo do STJD. Pode Eu sou continuar, contra a Quesada. lei também, viu? Eu sou contra a lei, eu acho que ela não deve dar brecha. O que a gente está dizendo é que ela deu brecha e o advogado tá para... Foi inventado o advogado para ele ler o que está ali e achar vírgula. Ele acha vírgula e ele defende ou não, tá? Eu puniria o Bruno Henrique. Eu puniria. Eu tô só analisando a coisa fria da legislação. O advogado foi lá e pegou uma vírgula e fez. Criou-se uma jurisprudência agora. Outros vão fazer esse tipo de defesa quando acontecer, quando se repetir esse fato. E eu sou contra o STJD, eu queria deixar claro. Eu acho que aconteceu um episódio no domingo, um tribunal rápido na segunda-feira tem que definir a punição. E outra coisa que eu cobro. Qual é a punição por um cara que dá uma porrada em outro na arquibancada? Não sei quantos jogos, dinheiro, multa, não sei. Qual é a punição por um ato racista? Qual é a punição por um ato de homofobia? Qual é a punição por um ato de um cara que corta a cabeça de um porco e joga no campo? Eu queria entender esse tipo de punição para a gente chegar aqui, se sentar aqui e analisar o que realmente acontece. Porque assim, por que tem que ser 12 jogos? Por que não tem que ser 50? Eu questiono. Por que tem que ser 100 mil reais? Por que não tem que ser 2 milhões de reais? Eu queria entender qual é o processo para se definir o tamanho de uma multa, de uma punição, de um número de jogos que o cara tem que ser afastado. Eu até hoje não entendi isso, entendeu? E outra, quando aconteceu o fato com o Bruno Henrique? Já tem um tempão. 2023. Isso já poderia ter sido definido há muito tempo. O que não é legal é deixar para definir numa reta final de temporada. Que aí eu também acho que é um negócio eles super sempre errado. fazem. Só Eles duas, sempre- só eles sempre duas fazem. Eu queria coisas. falar um negócio Rapidinho, do que você falou. Rapidinho, só duas coisas. A primeira, eu sei que muita gente postou aí a foto, né, de um dos juízes, enfim, que é flamenguista. Eu confesso que eu não sou a favor desse tipo de exposição, porque eu acho que é um pouco perigoso você expor a pessoa. Como eu não fui a favor, O cara, por o exemplo... cara que se expôs. Ele não foi Não, exposto. sim, mas por Ele, exemplo, por ser a história vice-presidente, a é história isso? do antidoping... Ele que deveria tomar esse Exatamente. cuidado, não a Ele gente. não foi exposto. O que ele Não, mas colocou Ele não aí foi, é não. notícia. Ele Aí não é foi jornalismo. exposto. Ele não foi exposto. Ele se expôs. Porque ele é vice-presidente, né? Do Vice- STJD. administrativo. Administrativo, sei lá do quê. Ele vai pro campo de futebol com a camisa de um clube. isso tá tem dó, público, pô. isso tá público. A culpa não é de quem postou. A culpa é dele que fez essa foto. E outra coisa, deixa eu falar um negócio, Isa. O Luiz Paulo Rosenberg, você conhece ele, né? Foi marketing do Corinthians, é? Isso. Pô, na época dele, ele fazia, pô, o Rosenberg é um gênio, papapá, e não sei o que lá. Eu sempre falava. Até eu vendo o Corinthians. Eu quero ver ele vender a Portuguesa. O que aconteceu? Ele foi a Portuguesa, não vendeu nada. Ele não conseguiu vender água no deserto. Você falou, parabéns pro advogado do Flamengo. Parabéns do Não, cacete. não falei parabéns. Não. Então foi o Quesada que falou. Alguém falou parabéns pro advogado do Falei Flamengo. parabéns, Alguém não. falou. Alguém falou. Eu falei, mas Eu é a falei minha que eu opinião. Eu quero Flamengo, ver não esse tem problema cara, nenhum. eu quero ver esse cara absolver jogador do CSA numa situação dessa. Jogador do Flamengo nessa situação, eu que não sou formado em direito, vou lá e absolvo ele. Porque não vou ser eu que vou absolver. Quem vai absolver ele são os auditores. São os auditores que vão absolver porque o cara joga no Flamengo. Você entendeu? Porque o cara joga no Flamengo. Então, eu faço a defesa dele. Eu leio lá meia hora o negócio lá,
Entendeu? Decoro. Pega põe no uma chat paletó, GPT. no chat GPT, põe uma gravatinha, passa uma brilhantina no cabelo, aparo a barba, eu vou lá e falo meia dúzia de palavras. Os caras não vão estar nem ouvindo o que eu tô falando, porque a decisão já está tomada. A decisão já está tomada. Então eu quero ver esse advogado do Flamengo absolver o jogador do esporte. Mas ele trabalha Isso no eu quero Flamengo, ver. seu acho Marcelo. Não é isso que eu tô falando, que sabe? Tô dizendo que esse cara não tem mérito nenhum. Tô entendendo. Quem foi Que absolvido o foi a Flamengo camisa é do fortíssimo, Flamengo. ok. Foi Se a fosse o camisa do Corinthians, Flamengo. provavelmente também seria teria acontecido coisa. a mesma Se coisa. fosse o Palmeiras, Ok, talvez ok. fosse a mesma coisa. Ok. São Paulo Mas fechou. estão Mas discutindo outro o ponto. Flamengo. Mas isso Outro não ponto. tira a competência do cara contratado pelo clube de fazer Não o vejo competência trabalho nenhuma nele. dele. Não, o trabalho não dele. Como eu também não via a competência no Luiz Paulo Rosenberg. Também não via. Não via. Era, vender o Corinthians eu também vendo, cara. Pô, vender o Corinthians eu também vendo. Não, mas o Luiz Paulo Rosenberg não é advogado. Um outro Não é ponto isso que eu queria sabe? falar. Tô falando dele ser marqueteiro, vender tudo bem bem. o Corinthians. Ele foi português tentar fazer isso e Tudo não bem, conseguiu mas fazer você está nada. citando um Porque é cara que se portuguesa. aproveitou também de um grande clube e vendeu um negócio que também não é. Eu também lógico, pego a lei lá, se eu vou lá no chat ok, GPT, ok. falo, o que eu posso fazer aqui? Dá a resposta, vou lá e falo. Ninguém vai ouvir o que eu tô falando. Ninguém, isso que eu tô falando. Ninguém vai ouvir o que eu tô falando. Porque o que interessa é a camisa do Flamengo. Quem foi absolvido foi o Flamengo, não foi o jogador. Quem foi absolvido foi o Flamengo. Porque se esse jogador tivesse com a camisa de um outro clube, não seria absolvido. A menos que fosse Flamengo, Palmeiras. Não vai falar Corinthians. Entendeu? Corinthians. Entendeu? Bota ele com a camisa do Santos pra ver o que acontece. O que aconteceu com o Bauerman? Ficou mais de um ano. Mais de um ano suspenso. Ah, gente, tem dó, pô. Isso é uma vergonha. Isso é nojento. Nojento. Dá vergonha de ser brasileiro nessa hora. Porque nesse país o crime compensa. O crime compensa. É uma vergonha. Nojento. A decisão do STJD de ontem foi nojenta. Pega a taça e dá logo pro Flamengo, porra. É isso que vocês querem? Pega a taça e dá logo. Aliás, eu mandei uma mensagem pro advogado, o seguinte. Ninguém vai fazer nada. Vocês vão aceitar essa decisão do STJD? Passivamente. Exatamente. Vocês não vão recorrer ao TAS. Ninguém vai fazer nada. E a justiça comum não vai fazer nada. Vocês vão aceitar isso? Essa vergonha? Essa putaria que foi feita O ontem? que o advogado te falou? Ah, o cara não respondeu pra mim. Infelizmente, o cara não respondeu pra mim. Isa. Tô esperando. Então, um ponto Daqui que a eu pouco, achei... Quesada, você volta no assunto. Deixa a ponto Isa que eu- se Deixa eu ver aqui. manifestar. Tem umas ponto que eu respostas. achei Gui tá no meio ali, ó, Gui. Não tá falando Você nada, você coitado, fala. Gui. Um ponto que eu achei muito ruim, até pensei se eu ia trazer isso ou não, mas enfim, o Flamengo tá no direito dele de defender o jogador dele, conseguiu absolvição em alguns artigos, ele foi enquadrado no 91, ok. Agora, logo depois da sentença, o Flamengo fez uma publicação com a foto do Bruno Henrique, escrito... mandou lá? Não mandei, mas Manda eu lá. posso mandar. Ó, tem mais foto Bruno do cara aí Henrique- com a camisa do Flamengo, hein? O Piero mandou. Vamos botar isso aí. passar. Vamos passar porque ninguém tirou foto dele escondido. É lógico, ele tirou a foto, tá aqui, ó. Ninguém tá Eu expondo vou ele. mandar Ele aqui se no expôs. Passa essa imagem aí dessa postagem do Flamengo, Isa. O Flamengo fez uma postagem logo depois da sentença. Bruno Henrique, ídolo do clube de regatas do Flamengo. Isso, que ele é ídolo, a gente sabe. Agora, por que o clube exaltar um jogador que fez algo completamente imoral? Desculpa, Claro, achei muito ruim a postagem. lógico, Péssima postagem. Vamos fazer o seguinte, Péssima. então? Péssima conduta do Flamengo. Mas sabe como é que eu dou risada? De exaltar um cara que fez uma Exatamente. legal. Sabe quando eu dou risada? Quando a Leila Pereira caga na cabeça do Flamengo, do BAP, de todo mundo que ela fala assim, escuta, eu tenho um jatinho pra buscar os caras. Eu gasto, não é o Flamengo que gasta, eu que gasto. Aliás, 3 milhões pra mim não muda em nada a minha vida. Ela tem dinheiro pra comprar o Flamengo, percebe? O patrimônio dela, segundo a Forbes, compra o Flamengo. Ela é uma das mulheres mais ricas do mundo. Vamos- Entendeu? vamos Então, ouvir. aí é que eu dou risada. E aí é que eu dou risada. Quando ela pega e caga na cabeça do BAP e do Flamengo, quando ela faz isso. E você que gosta de fazer comentário em cima de comentário, cuidado com o que você vai falar se você falar alguma coisa, hein? Você sabe com quem eu tô te falando. Você sabe com quem eu tô falando. Vamos